E aí pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre recursão. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu implemento a solução das torres de Hanoi. Vou deixar linkado aqui, mas ali eu vou direto para a implementação, até porque eu fiz baseado num outro vídeo de um canal português, também tem um link lá, a explicação é muito boa, mas é mais voltado para matemática. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre recursão e vou ali mais na base. Então, para começar, o que é recursão? Essa é uma imagem que muitas vezes a gente vê associada com recursão, que são essas matrioscas, aquelas bonequinhas russas que você vai abrindo e tem uma boneca dentro de outra boneca. Então você tem uma boneca maior aí, como essa da frente, dentro dela uma boneca um pouco menor e dentro dessa outra e assim sucessivamente. Vocês já vão entender por que isso está tão associado com recursão. Então imagina que você tenha que fazer uma função na qual você vai receber como parâmetro uma caixa e vai ter que dizer o que tem dentro dessa caixa. Você pode pensar isso para a vida real, como se fosse uma brincadeira. Você recebeu uma caixa e tem que dizer o que tem dentro da caixa. Só que aí, quando você abre essa caixa, você vê que tem outra caixa. Aí dentro dessa caixa menor, quando você abre, você percebe que tem uma terceira caixa. E a gente poderia seguir isso aqui infinitamente. Só que o que você quer na sua função não é dizer que dentro de uma caixa tem outra caixa. É achar o conteúdo da última caixa. Vamos falar assim, a última caixa que não tem uma caixa dentro. Então você abre a caixa, vai abrindo, vai achando outra caixa. Enquanto você achar a caixa, você tem que ir abrindo essa caixa. Na última, você abre e tem alguma coisa lá. E aí você diz o que é esse conteúdo. Então a gente tem aqui uma forma um pouco mais estruturada do que a gente precisa. Nós vamos ter um algoritmo verifica a caixa, que receberá uma caixa para verificar o conteúdo. Vocês percebem aqui que eu tenho o caso base e o caso recursivo. Em geral, a primeira coisa que eu faço ao escrever um algoritmo de recursão é colocar o caso base. Por quê? É ele que vai retornar para mim o valor quando não precisar mais da recursão. O que isso quer dizer? No nosso exemplo aqui, nós vamos ter um monte de caixas. Então, uma caixa dentro de outra caixa, dentro de outra caixa. Se eu abrir uma dessas caixas e ela não tiver uma caixa dentro, acabou a recursão. Eu não preciso ficar mais abrindo caixa, porque eu já cheguei ali na última caixa, no meu caso base. Então tem aqui, ó, se a caixa não possui uma caixa, retorna o conteúdo. O que eu quero dizer? Eu abri a caixa, olhei dentro dela e não tem uma caixa. Perfeito, acabou ali. Eu vou olhar o que tem dentro, que obviamente não é uma caixa, e vou retornar. Fala, olha, tem aqui um envelope, tem aqui uma boneca, tem aqui um brinquedo, qualquer coisa desse tipo. Mas se eu abrir a caixa e acho uma caixa dentro dela, eu estou no caso recursivo. Então, se a caixa possui outra caixa, retorna o resultado de verifica a caixa, que é o nosso algoritmo, passando a caixa interna como parâmetro. Eu ainda vou explicar melhor, mas o que isso aqui quer dizer? Peguei a caixa, abri, tem uma caixa dentro, eu pego essa caixa de dentro, essa caixa interna, mando para esse algoritmo e vejo o retorno que me dá. Então, o algoritmo ele vai ficar funcionando como se fosse um loop, ele vai ficar chamando a ele mesmo até que a condição base seja resolvida, seja atingida. Então, o algoritmo verifica a caixa, vai pegar uma caixa e vai olhar. Tem uma caixa, ele vai chamar ele mesmo passando essa caixa de dentro. E aí ele vai olhar, tem outra caixa ou não tem? Se não tiver, já retorna. Se tiver, manda de novo. Infinitas caixas. Então, enquanto ele achar a caixa, ele vai se chamando. E aí, seriam como se fossem instâncias dessa mesma função sendo chamada. Eu vou mostrar isso para vocês no código. E a cada vez que eu chamo, você vai abrindo uma cópia dessa função. Então, eu tenho o algoritmo verifica a caixa. Aí, esse verifica a caixa chama o outro verifica a caixa. Se tiver outra caixa, vai chamar mais um. Vai chamar um quarto, quinto, até o último achar o resultado. Quando o último achar o resultado, ele vai devolvendo todo o resultado, todo o conteúdo que ele encontrou por último, e aí eu resolvo toda a cadeia. Então, olhando aqui o código, eu estou naquele projetinho de algoritmos, onde eu estou mostrando alguns algoritmos para vocês. Vai estar lá no GitHub, o link está aqui na descrição. E hoje a gente vai falar só sobre a recursão. Aqui é simplesmente para ele executar o que está aqui nessa classe algoritmo recursão. E o primeiro que a gente vai olhar, ignorem os de baixo, porque nem todos eu vou falar, mas vocês podem acessar eles aí pelo código fonte, é o fatorial. O fatorial de um número, para quem não conhece, é algo que a gente utiliza na matemática, que seria assim, fatorial de 3 é igual ao número 3 vezes o fatorial de 2. E o que é o fatorial de 2? É o 2 vezes o fatorial de 1. E o fatorial de 1 é 1. No fim, é como se a gente multiplicasse
um número por todos os seus antecessores. Então, 3 vezes 2 vezes 1, se for o fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim sucessivamente. Isso é utilizado em várias fórmulas matemáticas. Para que é utilizado, não vem ao nosso caso, e sim como calcular. E aqui a gente vai resolver de forma recursiva. É essa função aqui. Vocês podem ver que a primeira coisa que eu coloco é o nosso caso base, para que quando ele for atingido eu saia desse loop recursivo. Então, se o número for menor ou igual a 1, eu vou retornar 1. Agora, se não for, eu vou pegar o número que foi enviado, vou multiplicar pelo fatorial do número anterior a ele, número menos 1. Então, se eu receber o 3 aqui, quando eu for chamar esse fatorial, eu vou chamar o 3 menos 1, 2. Então, eu vou chamar o fatorial de 2. Aí, o que vai acontecer? Isso daqui vai chamar isso daqui. Então, o fatorial vai chamar ele mesmo e aí vai passar um 2. E aí ele vai cair aqui de novo e vai verificar. 2 é menor ou igual a 1? Não é. Vai chamar de novo, mas dessa vez vai passar 1. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos executar isso aqui. Então, eu coloquei o breakpoint aqui e chamei o fatorial, passando aqui um número. A gente pode verificar aqui, ó, que o número é o 3. 3 é menor ou igual a 1? Não é. Então, ele vai pegar esse 3 e multiplicar pelo resultado do que vier da função fatorial, só que dessa vez passando 3 menos 1, que vai ser 2. Veja que voltou para cá, mas agora eu estou em outro lugar. Vamos dizer assim, eu fiz uma cópia daquele fatorial e estou lá calculando o fatorial de quem? Do número 2. Repare que mudou para número 2 aqui. E se nós olharmos a stack seria como o que está acontecendo naquele momento. Ele vai colocando uma função em cima da outra e depois ele vem resolvendo. Nós estávamos no main, que era o principal, que é lá onde o nosso programa começa. Chamamos o executar do algoritmo recursão. Então veja, é uma stack, uma pilha. Eu vou empilhando. Eu estava aqui no principal, chamei aquilo. Quando eu resolver aquilo, eu volto para o principal. Mas eu não resolvi. Dali eu chamei um fatorial. Ó, chamei o fatorial. E depois, dentro desse fatorial, eu chamei o fatorial de novo. E quando eu chamar de novo, ele vai empilhar. Quantas vezes eu chamar, ele vai empilhando aqui. Então isso vai consumindo isso daí. Ó, o número é o 2. O 2 não é menor, então eu vou ter que chamar de novo. Repare que quando eu chamar aqui na stack, ele vai criar mais um. Então eu vou chamar de novo. Ó, criou mais um. Só que o número agora foi o número 1. E o número 1 é menor ou igual a 1. Então ele já sabe o que retornar. Retornou 1. Ó, veja que ele já pulou, porque ele deu o retorno. E agora ele vai sumir daqui da stack e vamos voltar àquela outra chamada. Ó, sumiu e eu tô de volta. Só que agora eu tô de volta com o resultado disso daqui. Então o resultado disso daqui é o número 1. E quem eu tenho aqui? O número 2. Então o resultado desta chamada aqui do fatorial vai ser o 2 vezes o 1, que vai dar 2. Então ele vai retornar o resultado. Retornou. Ó, repare que sumiu daqui. Nós estamos na última chamada do fatorial. Com o resultado, este resultado aqui, ele está trazendo 2. E agora eu vou multiplicar pelo número. Número vezes 2. No caso, 3 vezes 2 vai dar 6. Finalizou todos os meus fatoriais, todas as minhas chamadas à função fatorial. E simplesmente vai imprimir. O resultado 6. Só para vocês finalizarem aqui a visualização da stack, ó, eu vou sair agora do executar. Ele limpou, voltou para o meu main, que aqui é o principal, né? A gente não tem aqui o main, o compilador cria para a gente, porque a gente está usando esse top level statements aqui. Mas a gente está no principal deste programa e a partir de agora sumiu. Ele já fecha porque não tem mais o que executar. Então a gente saiu de toda aquela stack. Então aqui você viu que quando a gente vai chamando uma função de forma recursiva, ela vai empilhando aquilo ali. Então um vai chamando o outro, até o último bater no caso base. Se não tivesse um caso base, eu ia fazer isso aqui ao infinito. Ia consumir tudo, toda a memória, ia dar um problema aqui.
Então a gente precisa fazer o caso base, em geral eu ponho como a primeira coisa, e quando ele bate nesse caso base, ele volta resolvendo tudo. E aí ele resolve pra gente o nosso fatorial. Vamos de novo, só para vocês verem como isso aqui pode crescer. Olha só quantas vezes foram chamadas. Por quê? Eu coloquei 10 dessa vez. Então ele foi chamando, chamou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª, que ele vai de cima para baixo, né? Ele foi do 10 até o 1. Na 10ª ele era o 1, bateu 1 e vai devolvendo. Então ele vai fazer 2 vezes o resultado, depois 3 vezes o resultado do que deu, depois 4 vezes o resultado e isso vai aumentando. Eu poderia fazer isso por loop? Posso. A recursão, acho que sempre dá para fazer por loop. Mas nem sempre é a forma mais elegante e principalmente não é a forma mais prática de fazer. Isso aqui pode parecer extremamente confuso no início, porque é uma ideia que em geral a gente não tem de uma coisa chamando a si mesma. Mas depois que você aprende, você percebe que isso aqui funciona de uma forma muito simples até. É confuso no início, como muita coisa é confusa quando a gente começa, quando a gente está aprendendo, mas com um pouco de tempo, depurando aqui, indo devagar, você pega o jeito. Eu vou mostrar uma outra função que eu fiz, que é a de Fibonacci. Fibonacci também é uma coisa da matemática, que a gente encontra aí também em artes, onde você pega um número e o Fibonacci desse número é a soma dos Fibonacci dos dois números anteriores. Então, o Fibonacci, por exemplo, de 3 é a soma do Fibonacci de 2 com o Fibonacci de 1. Por exemplo, o Fibonacci de 10 é igual à soma do Fibonacci de 9 e o Fibonacci de 8. Só que para você saber o Fibonacci de 10, você tem que saber o de 9 e o de 8. E o Fibonacci de 9 é igual ao Fibonacci de 8 mais o de 7. E assim sucessivamente. No fim, viram aquelas bonequinhas onde você vai abrindo as nossas caixas lá, que você abriu uma caixa de Fibonacci e você achou duas outras caixas de Fibonacci. Então você tinha a caixa de Fibonacci de 10 para resolver e viu que lá dentro tem a caixa de Fibonacci de 9 e a de 8. E para resolver a de 10, você precisa abrir a de 9 e a de 8. E descobre dentro de cada uma que tem duas. E dentro de cada uma dessas duas, e assim sucessivamente. O Fibonacci, ele aumenta muito mais rápido do que o fatorial. E a gente vai ver isso agora. Então entramos no Fibonacci aqui. A gente vai calcular o Fibonacci de 3. E ele já cai nos nossos casos bases, lembra? O caso base dos Fibonacci é assim. Se o número que você está passando for 0, retorna 0, ou seja, o Fibonacci de 0 já é 0. O Fibonacci de 1 ou de 2 é 1. E qualquer outro número que não seja esse, o resultado é o Fibonacci do número anterior mais o Fibonacci de dois números antes. Ou seja, nós estamos aqui no 3. Então, o Fibonacci de 3 vai ser a soma do Fibonacci de 2, que é 3 menos 1, com a soma do Fibonacci de 1, que é 3 menos 2. Então, daqui, repare que a gente vai pular para esse Fibonacci e depois a gente tem que calcular este Fibonacci. Então, a gente vai ter mais dois Fibonacci aí. E dentro do 2 ainda tem mais dois. Por isso que o Fibonacci cresce muito rápido. Ó. Vou chamar aqui, ó. O próximo que ele entrou já é o de 2. Ele está resolvendo primeiro esse Fibonacci aqui, que era o 3 menos 1, virou 2. Só que ele já acha, porque o Fibonacci de 2 é 1. Então aqui, ó, a gente tinha o primeiro Fibonacci, estamos resolvendo esse. Esse daqui, ele já está resolvendo agora. Retornou 1. Então ele já resolveu este lado aqui da nossa função e precisa resolver este aqui. Então agora ele vai resolver este daqui, que é o Fibonacci de 1, que também já tem o retorno 1. Voltou, então a gente já tem o retorno deste e deste. E finalizou. Então agora ele vai imprimir para a gente e finalizar. O resultado foi 2. Mas eu utilizei um número muito baixo. Se a gente colocar o Fibonacci de 5, já dá para perceber como o Fibonacci cresce rápido. Ó, estamos no Fibonacci aqui de 5. Ele vai chamar o Fibonacci de 4, que é 5 menos 1, e 3. Olha o que acontece aqui no de 4. Ele já vai chamar o de 3 e o de 2. Ó, já começou a aumentar aqui.
E o de 3 ainda vai chamar o de 2 de novo. Já aumentou. Então aqui a gente estava só resolvendo um lado. Só um lado já deu 3 chamadas. Porque o primeiro aqui é o original. Nele tinham 2 chamadas de Fibonacci. Já chamou 3. E se fosse 10, ia aumentar ainda mais. Então ele cresce muito rápido. Se você não coloca um caso base, primeiro que ele nunca vai parar. E segundo que mesmo utilizando, obviamente, o caso base, que sempre vai ter, você precisa sempre procurar melhores estratégias. O Fibonacci, a gente consegue perceber que ele acaba calculando a mesma coisa várias vezes. Porque quando eu estou calculando, por exemplo, o Fibonacci de 10, eu tenho que calcular o Fibonacci de 9 e o de 8. Então, ó, lembre, o 9 e o de 8. Quando eu calcular o de 9, eu vou ter que calcular o de 8 e o de 7. Mas o de 8, eu já poderia ter calculado antes. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma forma onde ele guarde as informações dos Fibonacci já calculados. E eu fiz isso daqui, que é esse Fibonacci Memo. O Fibonacci Memo, ele tem uma estrutura aqui, que é um dicionário, no qual ele guarda o valor de um Fibonacci já calculado. Eu começo primeiro colocando os resultados dos Fibonacci de 0, 1 e 2. O de 0 é 0, o de 1 e o 2 é 1. Então isso aqui funciona como se fosse uma cadernetinha. Eu anoto numa caderneta aqui, ó. Já calculei o de 0, já calculei o de 1, já calculei o de 2. Então na hora que aparecer para mim, ó, preciso do Fibonacci de 2, eu já tenho. Isso aqui eu tô pegando o que já tinha lá no nosso caso base. Então não vai mudar muito. O que vai mudar é na hora que eu começar a calcular os Fibonacci. Então no nosso caso ali que eu falei, o de 10, eu tenho que calcular o Fibonacci de 9 e de 8. Até aí tudo bem, eu não tenho esse resultado. Mas quando eu calcular o Fibonacci de 9, eu vou ter que achar o Fibonacci de 8. Na hora que eu achar o de 8, eu vou lá na caderneta e anoto. Achei o de 8. O de 8 é X. Quando eu for calcular o segundo lado que eu preciso do de 8 também, eu vou falar, poxa, já calculei esse. É só pegar o resultado. Então eu não preciso ficar calculando o de 7, o de 6, o de 5, o de 4, o de 3, o de 2. Essa é a inteligência da coisa. E o que mudou aqui? O que mudou é que a parte recursiva está aqui dentro. Eu tive que fazer isso porque eu tenho que ter um lugar para guardar a informação. Eu tenho que ter um lugar fora da função recursiva para guardar a informação. Por quê? Porque a partir do momento que eu calculo a função recursiva, eu mato ela. Lembra a call stack ali? Eu vou colocando tudo empilhado, mas quando eu vou resolvendo, eu mato aquilo. Eu preciso liberar espaço na memória. Então, a recursão aqui é nessa função Fibo. Vocês podem estar estranhando por que eu tenho uma função dentro de uma função, mas isso é perfeitamente normal no C#. Eu criei uma função dentro de outra, onde eu fico chamando aquela função. O escopo dela é aqui. Mas o escopo dessa variável cache é aqui. Ou seja, eu posso criar e matar essa Fibo várias vezes, que essa variável vai continuar existindo. Vamos para a demonstração, que sempre ajuda. Então agora eu estou na Fibonacci Memo. Chamei. Agora o que vocês vão reparar é que aquela pilha de stack, ela não vai aumentar mais no Fibonacci, ou no caso aqui o Fibonacci Memo. Vai aumentar no Fibo, porque essa é a parte recursiva da minha função. Mas vamos lá, vai ficar mais claro. Ó, chamei aqui, coloquei nesse cache, vou até mostrar aqui para vocês. Cache é uma palavra que a gente utiliza para, como se fosse assim, uma memória. Como se fosse aquela agendinha que eu falei, aquela caderneta onde eu anotei. Se está no cache, ele está ali na memória de uma forma mais rápida. Eu não vou precisar calcular. Mas vocês podem alterar esse nome para qualquer coisa. Então aqui, ó, eu vou ter que retornar o Fibo, que é essa função que está aqui, de um determinado número, que é o 5. O que vai acontecer aqui? Ó? Ele entrou aqui no Fibo. Então repare aqui na call stack que ele fez uma chamada. Ó. Ele já colocou aqui o Fibo. Perfeito, vamos seguir. O que ele faz? Essa função toda aqui, ele vai tentar obter o valor que está guardado aqui nesse cache do N que eu passei aqui. Qual foi o N que eu passei aqui? Foi o 5. Ó, então ele está recebendo um 5. O
que ele vai fazer? Ó, dá uma olhada nesse cache se você tem o número 5 guardado aí. Se tiver, marca o resultado para mim aqui. Se não tiver, você entra para o cálculo. Então, ó, ele tentou achar o 5 lá. Repare que aqui, ó, eu não tenho. Ó. Eu tenho 0, tenho 1, tenho 2. Lembrando, ó, que o primeiro número seria o índice, né? Então, quando eu passei aqui o 5, ele vai procurar nessa primeira coluna aqui. Ele viu que tem um 0, tem um 1, tem um 2. Não tem o 5. Então, não achei. Não achou? Então, ele vai tentar calcular aqui, ó. Qual é o resultado para o fibo de 5? Como a gente já viu antes, é o resultado de fibo com o número menos 1 e o número menos 2. Ou seja, vai ser o fibo de 4 e o fibo de 3. E o que ele vai fazer? Chamar a si mesmo. Então, aqui, ó, é a hora onde ele volta para o fibo. Você pode ver que tem mais uma chamada para o fibo aqui. Então, dessa chamada chamou essa. Só que agora o n é 4. Ele está calculando o lado esquerdo aqui primeiro. Eu mandei o 5, aí ele fez 5 menos 1, 4. Vai resolver o lado do número 4. Vai fazer novamente aquela verificação. Eu tenho aqui no cache algo guardado para o número 4. Se tiver, coloca aqui no resultado para mim. Se não tiver, segue. Ele não tem. Ele olhou aqui, não tem. Então ele foi lá e vai tentar calcular. Só que para o fibo de 4, tem que pegar o fibo de 3 e o fibo de 2. Vamos novamente. Ó, criou mais uma chamada para o fibo aqui. A gente está chegando no final. Vai fazer a mesma coisa, dessa vez com 3. Também não tem. E para calcular o de 3, ele precisa calcular o de 2 e o de 1. E aqui começa a parte boa. Foi lá em cima. Chamou mais uma vez o fibo, só que dessa vez para o número 2. E o número 2, a gente tem aqui, ó. O 2 está aqui com o resultado 1. O fibo de 2 eu já deixei guardado lá, falei que é 1. Então, neste momento, ele tem o resultado. Por quê? Tanto o fibo de 2 quanto o fibo de 1 estão aqui. Ele já sabe o resultado. No caso, é 1. Então, ele já pulou essa parte aqui. Por quê? Ele foi lá e verificou. Olha, tem um valor aí? Tem. Então, você não precisa calcular ele para mim, não. Só me dá ele aqui, ó. O resultado está aqui. Essa função aqui, ele verifica, né? Se ele conseguir achar, que no caso ele achou o de 2, ele marca aqui. Então, marcou aqui no resultado, então eu não precisei calcular. Ou seja, o retorno dessa função aqui, da stack fibo, eu já tenho. Eu vou retornar o valor dela. Retornei. Nesse momento, eu retornei um lado. Ele ainda precisa do outro lado. Então, ele chamou de novo, só que dessa vez ele chamou do número 1. No número 1 vai acontecer a mesma coisa. Tenta pegar aí para mim o número 1. Consegui. Então ele pulou isso daqui e já retorna. É 1 também. Agora nós voltamos ao fibo de 3. Isso que ele fez agora foi para achar o de 2 e o de 1. Só demorou porque eu tenho que ir passo a passo para explicar para vocês. Quando a gente rodar isso aqui, vocês vão ver que é bem rápido. Agora que vem a parte boa. Ele já achou o resultado do fibo de 3. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai guardar isso. Porque lá na frente, se eu precisar utilizar, eu já tenho. Então aqui, ó, o resultado do fibo de 3 foi 2. Eu venho aqui e guardo no cache. Repare, ó, que eu não tenho aqui o 3. Eu vou ter agora. Então, ó, ele colocou lá, guardou que o número 3, o resultado é 2. E seguiu. Vai me retornar esse resultado. Agora nós estamos calculando o D4. E a gente estava só desse lado. A gente nem entrou nesse lado ainda. Agora que nós entramos no lado direito, ele vai lá no de 2. O de 2 já tinha de qualquer forma. Ok. Só que agora ele também tem um resultado do fibo de 4, que é 3. Vai guardar isso também. Ó, já aumentou aqui. Seguiu. Estamos no fibo de 5. Aqui a gente já começa a perceber o resultado de ter guardado informações. Por quê? Ele entrou agora e pediu o fibo de 3. O fibo de 3 a gente não tinha no nosso caso base. Mas na nossa recursão a gente guardou. Então eu já tenho o resultado do fibo de 3. Eu não vou precisar
calcular ele novamente. Fibo de 3, dá uma olhada no resultado, já tem, ó, é o 2. Pula isso e já me retorna. Nessa hora ele ganha velocidade e ainda vai guardar o fibo de 5. Guardou e finalizou. Então eu pus esse número menor só para vocês terem uma ideia do processo que ele está fazendo ali por dentro. Mas agora a gente vai calcular um fibo maior, sem parada. A gente vai calcular o fibo sem utilizar essa memorização do número 100. Vamos ver o que acontece. Tá rodando. Vou dar uma pausa aqui, só para vocês terem uma ideia da quantidade de chamadas que a gente está tendo aqui na Call Stack. Então você vê que é muito tempo. Uma chamada para um Fibonacci de 100 leva muito tempo, porque cada vez que ele vai calcular os dois números que formam ele tem que chamar 2 de novo, 2 de novo, e assim ele vai muito tempo. Vamos parar. Agora, ó, olha o Fibo Memo de 100. Ele já achou a resposta. É muito mais rápido, mas muito mais rápido. Não tem nem comparação. Deixa eu aumentar, ó, para vocês terem uma ideia, esse número gigante, até por isso eu uso o long dentro do Fibonacci mesmo, porque eu ia calcular algo bem grande, ó, tá vendo? O long, porque é um número bem grandão, ele só aceita positivos, então ele tem bastante espaço. Mas o que vocês veem aqui é que é importante utilizar não somente a recursão, como saber utilizar bem a recursão, estudar, pensar, porque o Fibonacci ali não é uma coisa tão complexa. Você consegue perceber que, opa, eu estou calculando isso aqui várias vezes. Se a gente fizesse muitas vezes ali, eu fosse mostrando passo a passo sem falar nada, em algum momento talvez vocês percebessem. Nossa, mas para calcular o de 100, eu preciso calcular o de 99 e de 98. E tanto de 99 quanto de 98, eu vou precisar do de 97. Então, no momento que eu calcular o de 97, eu posso guardar essa informação para os dois já. E aí você poupa um tempo absurdo, que é o que acontece aqui. Ó, eu achei um número aqui que vai dar um tempo razoável para a gente poder esperar, só para mostrar a diferença. Ó. Primeiro ele rodou o Fibonacci Memo, que é praticamente instantâneo, e agora ele está rodando o Fibonacci sem o Memo. Eu não vou fazer nenhum tipo de edição ou acelerar nada aqui, ó. Vocês conseguiram perceber, ele dá obviamente o mesmo resultado, mas em tempos totalmente diferentes. Então, antes do resumo, eu queria pedir que se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, deixa um like, compartilha com alguém, se inscreve no canal se não tiver inscrito, porque você recebe notificação de vídeos futuros e ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Então, hoje a gente viu aqui a recursão, vimos tanto na parte fatorial quanto no Fibonacci. Esta parte aqui de baixo, a soma, a quicksort, eu vou trazer em vídeos futuros, né, sobre algoritmos aqui de ordenação, coisa do tipo que vai utilizar recursão, não é para agora. Mas então a gente viu o fatorial e o Fibonacci utilizando a recursão, e que a recursão nada mais é do que uma função que chama ela mesma. Porém, sempre quando ela faz essa chamada, ela tem que ir diminuindo o parâmetro, fazendo ele chegar mais perto do caso base. Então ele sempre tem que ir em direção ao caso base, para que quando ele encontre o caso base, ele venha resolvendo todas as chamadas anteriores. Vimos também que a recursão ela precisa ser estudada para ser feita de forma otimizada. Não é somente fazendo a recursão que a gente consegue um ótimo resultado. Nós temos bons resultados com a recursão. Não necessariamente ele vai ser mais rápido que um loop, mas em geral o código fica um código um pouco mais limpo, um pouco mais inteligível. Lógico, a partir do momento que você entende como a recursão funciona, mas que vale realmente a pena estudar caso a caso. No nosso caso de Fibonacci, a gente viu um jeito que faz em uma fração de tempo o que a outra função faz para chegar ao mesmo resultado. Beleza? A recursão ela é muito importante, ela costuma ser um pouco confusa. Eu sei que é difícil no começo, então assim, se ficou confuso, eu tentei explicar, às vezes até demoro bastante e acabo falando a mesma coisa várias vezes, mas eu tento sempre mudar o ângulo para ver, porque às vezes você não entende de um jeito que eu falei e no segundo jeito você entende. Mas vale a pena voltar, faz o código, digita o código aí, faz junto comigo, vai dando ali o F10, F11 para você ver onde ele vai entrando, onde cada, vamos dizer assim, cada caixinha abre uma outra caixa para encontrar algum valor,
Porque em geral o que é confuso é saber como que ele vai bater no caso base e voltar. E a partir do momento que você encontra esse caso base, o resultado do caso base, tudo se resolve. Então lembra que o norte que as suas funções recursivas têm que ter sempre vou em direção ao caso base. Isso é o que me ajudou a entender melhor a recursão e eu espero que tenha ajudado vocês também, beleza? Então por hoje é só, vejo vocês no próximo código.